Olá, aqui é Emelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero trazer um tema para a gente refletir muito importante, não é? Eu diria que estratégico na nossa operação, que é, eu quero falar um pouco sobre sistema, tecnologia, automatização de processos, e isso implica diretamente nas pessoas, né? Isso impacta diretamente nas pessoas e, consequentemente, nos resultados. Então, e por que que eu estou trazendo esse tema hoje? Aproveitando até a minha experiência, agora bem recente, eu atendo muitas empresas, né, nesses processos de mentoria, de consultoria, e, e a gente atendendo uma rede de lojas, e a empresa tem até um sistema, né? E o primeiro passo quando a gente vai fazer uma consultoria é fazer um diagnóstico, né? Mapear todos os processos, todas as áreas, como é que estão as vendas, os indicadores, né? As taxas de conversão, ticket médio, PA, enfim, o básico, né? E aí a gente vai aprofundando as vendas por departamento, cobertura de estoque, depois vai entrando na área financeira e assim por diante, né? Para que a partir daí a gente tenha um mapeamento e todos os processos, como é que são executados, quais são os controles, enfim, né? A gente faz todo esse levantamento para a partir daí ter um diagnóstico e encontrar os espaços de melhoria e definir então ações a serem executadas para melhorar a performance da loja, para que ela consiga realmente otimizar seus resultados, né? E aí que começam os problemas. Porque como é importante você ter um sistema na sua loja que seja especializado. E por que eu estou dizendo isso? Porque especificamente essas lojas que eu me refiro, elas trabalham com um sistema desses que a gente chama de prateleira, desses genéricos, né? Onde a empresa atende todos os segmentos e tal. Só que quando você pede, você quer ver um relatório, por exemplo, eu queria ver ticket médio por plano de pagamento. Né? Eu quero ver aqui como é que você. Vamos tirar um relatório, ou ver a evolução das vendas. Eu quero ver vendas por departamento, por coleção, porque é uma loja de vestuário. Então, como é importante a gente controlar as coleções, porque faz muita diferença se o estoque que a loja tem é um estoque de inverno ou um estoque de verão. Né? Se tem jaquetas ou se tem biquíni. Né? Não é só o montante de estoque que tem, mas a qualificação desse estoque. E conhecer as coleções faz uma enorme diferença, assim como grades de tamanho. Que você olha o estoque, a quantidade está até interessante, está legal essa quantidade de itens na loja, mas a hora que você começa a olhar para o grade de tamanho, você percebe que está com muita ponta de estoque. Né? Tem a categoria até tem estoque, mas quando você olha, só tem numeração, a gente chama de grade quebrada. Né? Quem é da área sabe bem disso, como que funciona. E aí não adianta você ter estoque, porque isso não vende, né? Vai ser muito difícil vender. Então precisa se tomar ações corretivas objetivamente para melhorar a qualidade desse estoque, não só a quantidade, mas a qualificação desse estoque, né? Para que você consiga realmente ter um mix adequado e atender as expectativas dos clientes, colocar a boa mercadoria na loja e que a equipe de vendas consiga realmente converter muito melhor. Não adianta a gente ficar em cima da equipe, em cima do time cobrando vendas, cobrando resultado, se as condições que eles trabalham também não são as mais adequadas. Né? Como eu falo, tem que ter produto, tem que ter plano de pagamento, tem que ter feedback, tem que ter ferramenta para trabalhar. Não adianta só cobrar, exigir que a equipe venda. É claro que é preciso comprometimento, é preciso técnicas de vendas, é preciso foco, é preciso empenho, mas é preciso também produto e etc. Né? Os demais elementos para que se consiga performar com excelência. E aí é que eu quero destacar esse lado, porque quando a gente começa a olhar e ver que a empresa não tem especialmente um sistema especializado na área, né? Quais são os pilares fundamentais? Eu sempre trago, quando eu estou conversando com lojistas, e muitos me pedem essa orientação, Hermelino, o que eu preciso para ter um bom sistema na minha loja? Independentemente de área, né? Não importa qual é a área, qual é o segmento que a empresa atua. Existem 4 pilares que são fundamentais, que são basilares, que precisam ser atendidos para que a empresa não tenha problema, pelo contrário, para que ela tenha uma ferramenta que vai ajudar com que ela
tenha uma boa gestão e que vá prosperar nos seus negócios. O primeiro pilar é esse que eu estou trazendo, pois esse é só o primeiro, né? Mas vamos lá. É fundamental que o sistema tenha todas as condições, os requisitos e as transações necessárias para o seu segmento, para as particularidades do seu segmento. Exemplo, se você tem um sistema que tem lá controle de balança, né, para uma loja para uma sapataria, para uma loja de roupas, isso não importa, isso é inócuo, isso não é importante. Não é verdade? Validade de produto, controle de validade, e uma série de outros controles que podem ser diferenciais para um determinado sistema, mas que para uma loja de confecção e calçados, isso não faz a menor diferença, porque você não controla isso. Né? Já uma farmácia, ou sei lá, um supermercado que tem ali validade de alimentos, ou medicamentos, e uma perfumaria que trabalha com produtos que têm data de validade, que é necessário se ter esse tipo de controle, ou então que se trabalha com produtos fracionados, ou produtos por peso, e assim por diante, são detalhes que precisam ser pensados se está adequado ao perfil da loja. Né? Então, é preciso, primeiro, isso aí é só em termos de estrutura, a gente chama de estrutura mercadológica de produtos, né? A árvore de produtos. Para você fazer um cadastro, ter um cadastro de produtos que contemple todas essas áreas. Então, por exemplo, na área de confecção, grade é fundamental, aplicação, né? Gênero, se é masculino, se é feminino, se é infantil, cores, coleção. Né? Tem muito lojista até que me fala assim, menino, minha loja de confecção tá, mas é mais popular, eu não trabalho com coleções. Né? Eu falo, você opera o ano todo? Ah, eu opero. Você tem estoque específico só de inverno? Você tem estoque específico só de verão? Você tem estoque que você vende o ano todo? Categorias que você trabalha o ano todo? Aí eles param, tem. Né? No inverno eu vendo casaco, jaqueta, bota e etc. São produtos muito específicos de inverno, da estação. Né? Assim como biquíni, camiseta, regata e uma série de outros itens de outras categorias de produtos que eu vendo muito no verão, né? Só no verão. E tem aqueles produtos que eu vendo o ano todo, camiseta básica, calça jeans, camisa, blusa, short, eu vendo o ano todo, né? E são produtos que a gente chama de anuais, né? Então você tem produto, ainda que você não trabalhe com coleções específicas, como essas grifes que tem, primavera, verão, outono e inverno, você tem as coleções que são lançadas, tem marca que inclusive dá nome para as coleções, né? Mas ainda que você não trabalhe com esse perfil de fornecedor ou de marca, você tem as coleções, os produtos que são específicos são sazonais, são específicos de determinado período do ano, assim como as próprias sazonalidades mesmo. Né? Tem loja que tem produto, por exemplo, que só vende em época de retomada escolar, né? Quando as aulas estão iniciando, ou produtos de festas juninas, ou produtos de Páscoa, ou produtos de fim de ano, enfim. Né? Existem determinadas lojas que precisam ter controle de determinadas sazonalidades, determinados períodos do ano, onde ela forma um estoque específico e ela precisa ter esse controle. Né? Então precisa ter isso é o que a gente chama, por exemplo, de ter um filtro lá chamado de coleção. Né? Ou o nome que se queira dar, mas que você consiga ter esse controle. Percebe o que eu estou dizendo? Então, quando a gente vai trazendo para as particularidades, para as coisas específicas do segmento, você começa a perceber que tem uma série de demandas que são necessárias que o sistema atenda, né? E que, se for um sistema genérico, não vai atender. Ou um sistema que se propõe a atender diversos segmentos, não, é só fazer um ajuste aqui e ali que vai atender. Né? E eu digo isso como consultor, porque por experiência. A hora que eu vou tirar os relatórios que eu quero ver determinadas informações, eu não consigo. Né? Simplesmente porque essa informação ela não é controlada no sistema, ou não existe a transação. Né? Então, por exemplo, uma particularidade em lojas de departamentos, por exemplo, são mais de um vendedor, né? Vários vendedores, por exemplo, numa mesma venda. Né? Tem loja que trabalha com vendedor por departamento e tem loja que trabalha com mais de um vendedor mesmo na venda. Né? Isso ocorre, é relativamente comum. Um te separa e faz um pré-atendimento, ou faz a sacola, e depois o cliente, quando vem para
para finalizar a venda, o outro atende, aí você tem que compartilhar esse atendimento para 2 vendedores, às vezes até mais vendedores. Tem loja especificamente com um vendedor por departamento, como eu conheço, né, e já atendi também como consultor. E precisa, eu tenho um setor masculino, um setor feminino, um setor de calçado, um setor infantil, onde tem os vendedores específicos do departamento, e às vezes o mesmo cliente, né, que vai levar, pagar com uma única vez, ele vai fazer várias compras dentro da loja. Ele começa a comprar, então ele vai no departamento, compra, vai para outro departamento, um outro vendedor, uma vendedora vai atender, e assim por diante. Chega no caixa, ele tem 3, 4 vendedores que atenderam esse cliente. E o sistema precisa contemplar esse tipo de transação. Né? E assim por diante. Quer dizer, aqui são só exemplos bem basiquinhos que eu estou trazendo, mas que começa a mostrar que não é assim, qualquer sistema vai me atender. Como eu vejo muito lojista pensando, olhando para o sistema, preocupado em fazer um inventário, controlar as vendas, controlar o caixa, e a parte fiscal, emite os cupons fiscais, etc. e tal, os relatórios que o fisco exige, e as comissões que paga, etc. E pronto, isso aí. Né? Ou seja, o básico do básico, que se não tiver não dá nem para chamar de sistema, né? Mas não é isso que vai fazer a diferença na sua gestão, não é? Porque você pega, eu estava trazendo aqui esse exemplo de grade, não é? Como é comum, se você vê uma rede de lojas, uma sapataria, por exemplo, não é? Que tem uma rede de lojas, e você vê que quando você abastece, né, quando o comprador abastece as lojas, faz o pedido, faz as compras e a mercadoria chega e você distribui nas lojas, etc. e tal. Depois, quando você tira alguns relatórios, que você confronta, você precisa ter um mapa que você olha e você vai ver, bom, esse código aqui eu tenho, nessa loja vendeu bem, aquela loja lá não vendeu, está parado, essa aqui está sem estoque, aquela está com estoque, para que eu consiga remanejar, não é? Para que eu consiga otimizar. E muitas lojas, isso é perfeitamente possível de fazer. Às vezes você tem várias filiais na mesma cidade ou próximas, não é? Aquela mercadoria vai ficar parada. E às vezes outras lojas perdendo venda por falta de mercadoria, sendo que você tem, é só fazer um remanejamento. Ou então começa a sobrar ponta de estoque, porque chegam as grades, você abastece as lojas e tal, e aí vão sobrando grade quebrada, né? Vão sobrando poucos itens de determinada numeração. E é isso que caracteriza a ponta. Né? Isso que já mostra que aquele produto, porque o cliente chega, eu quero numeração tal, não tem, só tem 38, só tem 46. Não é assim? Então eu preciso monitorar isso de perto, ter uma ferramenta que me mostre isso, para que eu consiga fazer os ajustes necessários. E de maneira automatizada, prática, rápida, que eu consiga controlar isso. Percebe? E por aí vai. Né? A gente vai entrando e vai aprofundando e vai vendo como é importante se dar esse olhar. Porque você vai otimizar a sua gestão, você vai ter velocidade nas transações, segurança no que está fazendo e, mais do que tudo, informação de qualidade. Né? Eu sempre lembro que o lojista só faz uma coisa na vida: decide. E como é que você vai decidir se você não tiver informação de qualidade, não tiver baseado, não é, em orientações, em números, em indicadores que vão te dar com precisão, apontar qual é o caminho, qual é a melhor solução para se tomar aquela decisão. Não é? E você está o tempo todo fazendo isso. E eu sempre lembro, comprar é mais difícil que vender. Não é? Então, como fazer um bom planejamento de verbas de compra? É necessário você ter ferramentas específicas que vão te orientar. Vou te dar outro exemplo. Me ocorre assim, que eu já vi em muitos sistemas e quando até outros consultores conversando comigo, não, Melino, mas aqui eu tenho que controlar estoque mínimo. Né? A partir de uma determinada quantidade que eu parametrizo no sistema, então, quando esse código, quando esse item, né, esse SKU, dependendo a linguagem que se usa, né, quando chega, atinge uma determinada quantidade, já o sistema dispara uma ordem de compra para o comprador providenciar a reposição disso. Pois é, né? Mas é aí que eu trago uma colocação. Quem trabalha com modinha, por exemplo, sabe que o grande problema, o terrível, para a gente detonar um estoque é repor modinha. Você faz uma compra de uma determinada... tem uma blusa que está na moda porque está na TV, ou determinada influencer aí está usando e acaba... é o modelo da vez. Né? E aí todo mundo está usando aquele estilo e tal. Você compra, aquilo vende rápido. Se você vai repor aquilo, dependendo
se você olha, assim, grosso modo, eu tiro um relatório, puxa, vendeu muito bem e só tem 3 peças no estoque. Então, se o meu sistema está parametrizado para disparar a ordem de compra, ele vai mandar eu comprar. Acontece que eu tenho que. Não é assim, moda não é assim. Porque se eu repor, provavelmente, uma determinada coleção, um determinado modelo que já rodou rápido e que vai mudar, repor é ficar todo o lucro ali parado. Não é? A gente sabe que não é assim, não é porque vendeu bem, não é porque vendeu tudo, que eu tenho que comprar de novo. Não é? É preciso analisar com muito critério. Geralmente a recomendação é não reponha. Não é? Esse é o principal formador de inchamento de estoque, né? De excesso de estoque. Porque o lojista começa a comprar, vendeu muito bem, ele repõe, só que aí já estão entrando os outros modelos e aquele já para, e aí vira ponta de estoque, vira saldão, tem que fazer promoção, tem que dar desconto, a margem de lucro vai embora, o capital fica empatado, a mercadoria fica parada no estoque e assim por diante. Ou seja, como é importante você ter a ferramenta adequada, esses monitoramentos corretos, apropriados, para que você consiga fazer esses específicos controles. Porque é isso que vai diferenciar. Não é? E eu digo isso por experiência. Loja pequena, redes grandes de lojas, com muitas unidades, não é? E às vezes trabalhando, penando, sofrendo, tomando decisões inadequadas, porque está com o sistema falhando no primeiro pilar. Eu disse que são 4, né? Mas eu vou objetivar aqui. Então, fica claro que como é importante você trabalhar com um sistema especialista do seu segmento, não é? Que contemple exatamente todas as transações, os relatórios, as informações que você precisa. Então, esse é o primeiro pilar fundamental. O segundo pilar a gente não pode confundir instalação com implantação. Essa é outra confusão muito grande. A maioria das empresas de software instalam. Elas vão na empresa, lá baixa, faz o setup, ou baixa isso, baixa aquilo, tem um aplicativo, e a implantação olha, aqui você inclui, aqui você exclui, aqui você altera, e essa tela aqui você dá entrada, essa tela aqui você tira o relatório, tal, ok, e tchau. Isso aí não é implantar um sistema. Implantar um sistema é analisar se você vai importar todos os seus dados. Esses dados precisam ser tratados. Né? É preciso ver os processos da empresa, quem é que executa o quê, e fazer todo esse trabalho de implantação. Não é? Então, implantar não é instalar. Então, primeiro pilar o sistema precisa ser especializado no seu segmento que contemple todas as transações e os relatórios que você precise. Segundo, precisa ser implantado e não somente instalado. Ainda que os sistemas hoje todos são em nuvem, mas é preciso analisar os dados e o seu histórico, como é que fica. Como é que uma rede de lojas vai migrar de sistema, por exemplo, e não ter os seus dados importados, os seus históricos, os seus clientes, o quanto você receber, o quanto você pagar. É fundamental que se tenha isso. Então, como é que se faz a migração, ter esse projeto bem planejado, bem pensado, as pessoas os usuários, todos capacitados dentro da empresa, para saber como utilizar, como tirar o melhor proveito do sistema e fazer uma migração menos traumática, mais tranquila. Para isso precisa realmente do processo de implantação. Terceiro, é suporte. Esse é outro ponto crítico, porque às vezes o problema, você tem que estar com um problema ali, e existe uma estatística que mais de 90% dos problemas que a gente enfrenta nas empresas com o sistema são problemas muito simples de serem resolvidos. Geralmente é mais orientação do que efetivamente problema. O nível do problema é muito baixo, muito pequeno. Então, um suporte rápido, uma ligação, uma chamada em algum aplicativo de mensagem, enfim, um contato com alguém do suporte da empresa que vai orientar como resolver aquele problema ali que está acontecendo, soluciona 90% das vezes dos problemas que se enfrenta. Porque como é importante que isso seja realizado assim? Porque geralmente é a hora que você está fechando uma venda, está dando entrada numa nota, vai fazer uma transferência de mercadoria, e é aí, quando você não usa, não dá problema. A hora que você está usando, eu já ouvi lojistas dizendo isso, impressionante, o dia que dá movimento é o dia que eu tenho problema com o sistema.
Eu digo, claro, o dia que não tem movimento você não está usando, né? Está usando muito pouco, aí você não põe carga nele, não usa todas as transações, e aí os problemas não aparecem. Né? Quando que vão aparecer? Quando o movimento cresce, e aí é quando mais você precisa da ferramenta, é quando você vai ter problema, não é verdade? Então, como é importante entender isso tudo, e a hora que você tiver algum tipo de problema, é fundamental que você tenha acesso imediato a um suporte que vai entender o seu problema e te orientar. Né? Então, suporte é o terceiro pilar fundamental para que você consiga ter uma boa operação com o sistema. O quarto pilar é evolução. A gente vive uma velocidade de transformação hoje do mundo, assim, incrível, não é? É absurda. E nós precisamos o tempo todo ter ferramenta atualizada. Não é? Então, hoje você precisa de um sistema que ele precisa estar em nuvem, ele precisa ter integração com outras, a gente chama de API, né? Com a maneira de você integrar através de aplicações que você vai integrar com terceiros. Ah, eu preciso subir uma loja virtual, tem como integrar, eu tenho terceirizar meu crediário, tem como integrar. Ou seja, a plataforma precisa estar preparada para isso. Então, como é importante a gente olhar para isso também. Além da outra área, que a legislação muda, todo dia sai um decreto novo. Então, como é importante que o sistema também esteja atualizado. Agora a nota fiscal é assim, agora o arquivo fiscal é não sei de que jeito, o contador está sempre pedindo que isso seja mandado direitinho e tal. Então o sistema precisa estar atualizado, integrado também dessa parte legal, fiscal e da parte tecnológica, evolução, né, do que vem acontecendo para que a empresa não fique parada, para que você tenha condições de ter uma ferramenta permanentemente atualizada. Então, em resumo, esses são os 4 pilares fundamentais para que você realmente olhe, não importa o seu segmento. É isso que eu recomendo que você olhe. Né? Se ele está preparado para executar as transações, as suas demandas e entregar as informações que você precisa. Segundo, ser muito bem implantado, os processos mapeados, as pessoas treinadas, de preferência, né, fazer a importação dos seus dados históricos para migrar para o sistema novo. Né? Terceiro, suporte, um suporte que a hora que você precisa seja atendido. E por último, que seja um sistema que se atualize permanentemente, que evolua, né? Que vá acompanhando toda a evolução tecnológica que vem hoje com essa velocidade incrível. E por que eu estou trazendo esse tema hoje para você? Porque com muita alegria, nós fechamos uma parceria com a Data System, com o patrocínio aqui do canal, né? E já é um parceiro de longa data com a gente. Nós já desenvolvemos muitos eventos, inclusive por todo o Brasil, que é o meu PHL, né, ao vivo, que a gente faz pelo país todo, e nós, em parceria com a Data System, hoje a Data System, então, eu vou ter um quadro aqui no canal, todo mês, né, semana sim, semana não, um papo com o lojista vai ser dedicado ao tema. A gente tem uma série de temas para aprofundar, temas relevantes, importantes, e ligados à área de tecnologia. Né? Então, vai ser um prazer enorme trazer conhecimento nessa área, trocar ideias e, mais do que nunca, com um parceiro como a Data System, que a gente tem o maior prazer e a maior segurança em indicar. Não deixe de entrar, vou pedir para colocar aqui o endereço da Data System, entrem lá. São mais de 2.600 lojas que ela ajuda a promover o crescimento, né? E tem tudo isso que eu trouxe hoje no Papo com o Lojista, né? A Data System tem e com certeza numa permanente evolução. Então é isso. Deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe o vídeo, é importante para nós. Um grande abraço, sucesso, te vejo por aí.